Toda a honra e toda a glória é dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Eu estava olhando ali, né? Josias, um rei que reparou o altar, reconstruiu, né? O templo, voltou, né? A lei de Deus para o templo. Nós estamos precisando, nós estamos num período, né? Sobre a face da terra que muita gente tem deixado a lei de Deus, tem deixado de reparar o templo, tem deixado de reparar o altar. Mas Josias, a partir da hora que ele assumiu o seu reinado, ele fez um conserto. Ele aboliu a idolatria, ele tirou todos os postes ídolos do meio do povo de Deus, né? Ele fez uma limpeza no seu reinado, ele tirou todos os tipos de deuses estranhos que havia ali e dedicou o que? A adoração a Deus, né? Então, o nosso Deus, ele quer que você, nesta manhã, repara o seu altar. Aqui em 2 Reis, capítulo 23, eu vou ler com você o que diz a palavra de Deus. Diz assim: o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor, vosso Deus, como está escrito no livro do concerto. O rei falou: vamos voltar a celebrar a Páscoa, como está escrito lá no livro do concerto. Tudo começa através do concerto com Deus. Olha o versículo 22, diz assim: porque nunca celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem em todos os dias dos reis, nem tampouco nos reis de Judá. Olha só, nunca celebrou uma Páscoa como essa no meio do povo de Israel, nem mesmo no período dos dias dos juízes, nem mesmo nos dias dos reis de Israel, nem tampouco nos reis de Judá, celebrou uma Páscoa como essa. Por que essa Páscoa foi uma Páscoa diferenciada? Por que até então ninguém nunca tinha celebrado uma Páscoa como esta? Você sabe por quê? Porque o rei Josias, ele fez um conserto. Ele arrancou tudo aquilo que não agradava a Deus, tirou tudo que não agradava a Deus e voltou o culto, a adoração unicamente a Deus. Olha o que diz o versículo 23. Porém, no ano 18º do rei Josias, esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. Olha só. E também os adivinhos, os feiticeiros, os terafins e os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, o extirpou Josias, para confirmar a palavra da lei que estava escrita no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. Olha só, ele tirou os adivinhos, ele tirou os feiticeiros, ele tirou os terafins, os ídolos, ele tirou todas as abominações que se via na terra de Judá e em Jerusalém. Ele extirpou tudo. Josias fez um conserto, ele fez um limpa. Ele falou: esse negócio está errado. Deus não está se agradando. Ali no meio daquele povo tinha adivinhadores, tinha feiticeiros, tinha terafins, tinha ídolos, e tinha também todas as abominações. E Josias chegou e estripou tudo, jogou tudo, tirou tudo, jogou tudo por terra. Para que ele fez isso? Para confirmar as palavras que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. Então ele fez um conserto, ele tirou a idolatria, ele tirou a feitiçaria, ele tirou os adivinhos, os ídolos, aqueles postes, aquelas imagens de escultura, os terafins, ele tirou tudo aquilo e voltou o culto somente a Deus. É por isso que não houve em Israel um rei como Josias, que fez tal proeza, que fez tal conserto, um rei que fez um conserto tão grande, não houve. Diz aqui: porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes, até desde o dia de juízes que julgaram Israel, nem todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Mas por que ninguém nunca conseguiu isso? Porque todo mundo celebrava a Páscoa.
Todo mundo celebrava o culto ao Senhor, mas os adivinhos estavam lá no meio. Mas os feiticeiros estavam lá no meio. Mas os terafins, os ídolos estavam lá no meio. Todas as abominações e tipos de idolatrias estavam no meio da celebração da Páscoa. E Josias então faz um concerto. Tira os adivinhos, tira os terafins, tira os ídolos, tira os feiticeiros. E fala, não, o negócio aqui agora é só a Deus. Esse culto aqui é exclusivamente ao Deus que criou os céus e a terra. Ele fez um reparo, ele fez um concerto, porque estava virando uma bagunça. E até então nenhum rei fez tamanho concerto, nem tal concerto como Josias. Aí no versículo 25 diz assim, ó. E antes dele não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com todas as suas forças, e conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro tal. Olha só para você ver, antes de Josias, não houve rei semelhante. Não teve outro rei semelhante a Josias. Por que que não teve? Porque Josias converteu de todo o seu coração. Ele tirou do meio do povo de Deus, do culto a Deus, os adivinhos, os feiticeiros, os terafins, os ídolos, as abominações. Quantas pessoas têm praticado abominações? Quantas pessoas não têm praticado a idolatria? Quantas pessoas não têm praticado as feitiçarias? Quantos não têm dado um de adivinho, de adivinhador? Mas antes dele não houve rei semelhante a ele, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração. Ele converteu, Josias converteu a Deus de todo o seu coração. Ele converteu a Deus num tamanho que ele tirou os feiticeiros, adivinhos, ídolos, os terafins, ele tirou as aberrações, as abominações do meio do povo e celebrou uma Páscoa, como antes nunca alguém tinha celebrado, desde os dias dos tempos dos juízes de Israel, que julgava Israel. Nem todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá, não teve rei de Israel. Não teve rei de Judá que fez o que Josias fez. Por que que Josias fez tamanha proeza? Por quê? Que antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração. A Bíblia está dizendo. Sabe por quê? Porque para fazer a diferença, ele teve que converter a Deus de todo o seu coração. Quando o homem e a mulher converte a Deus de todo o coração, de todo, não de uma parte, não de 70%, não de 50%. Quando um homem e uma mulher converte a Deus de todo o coração, ele estripa, ele tira da sua vida os adivinhos, ele tira da sua vida os feiticeiros, ele tira da sua vida os postes ídolos, os terafins, ele tira da sua vida as abominações, aquilo que abomina a Deus. Eu já preguei aqui, já falei aqui, Provérbios 6,16, lá fala que essas 6 coisas abominam o Senhor e a 7ª sua alma, né? Essas 6 coisas, né? E a 7ª sua alma abomina. Eu vou dar uma passadinha lá bem rapidinho para você entender. Então, Josias, ele tirou os adivinhos, ele tirou os feiticeiros, ele tirou os terafins, ele tirou as abominações e se converteu a Deus de todo o seu coração. Por isso que não houve rei semelhante a ele que fizesse tal concerto, que fizesse tal reparo e agradasse a Deus como Josias agradou a Deus. Por que que Josias agradou a Deus? Porque ele se converteu de todo o seu coração. Ele tirou o que? As abominações. Olha o que diz aqui em Provérbios 6,16. Estas 6 coisas aborrecem
ao Senhor, e a sétima sua alma abomina. Josias tirou tudo isso, olhar altivo, língua mentirosa, tirou tudo o seu reinado, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentira. Testemunha falsa que profere mentiras. E a sétima, que a alma abomina, o que semeia contenda entre irmãos. Josias, além de tirar a idolatria, os feiticeiros, os feiticeiros, ele tirou também toda a abominação do meio do povo de Deus para celebrar uma Páscoa ao Senhor. Para que o seu reinado fosse um reinado de um rei convertido. Então ele tirou os ídolos, os terafins, os adivinhos, os feiticeiros, e ele tirou as abominações. Estas 6 coisas aborrece o Senhor e a sétima sua alma abomina. Então Josias tirou os que semeiam contenda entre irmãos. Ali no meio do povo de Israel tinha um povo que ficava semeando contendas. Josias mandou eles converter e tirou eles. Vocês vão sair da frente do negócio, porque você está semeando contenda entre irmãos. E a alma de Deus abomina, então eu não quero essa abominação durante o meu reinado, não. Eu não quero essa aberração durante o meu reinado, não. Eu não quero língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que fica maquinando pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Eu não quero isso aqui no meu reinado, não. Então Josias, não houve rei semelhante a ele, né? Que se convertesse a Deus de todo o seu coração. Sabe o que está faltando na sua vida, na minha vida? É nós convertermos a Deus de todo o coração. Porque se nós convertermos a Deus de todo o coração, nós vamos tirar os adivinhos. O que tem de irmão e de irmã e de profeta que quer adivinhar? Ele pensa que vai ser assim porque ele conhece, né? A Bíblia fala em parte conhecemos, em parte profetizamos. E aí ele aproveita que ele conhece uma parte e vai tentar adivinhar a outra. E às vezes, na maioria das vezes, dá errado. Na hora que dá errado, ninguém lembra. Na hora que dá certo, todo mundo fala assim, eu falei, ia ser dessa forma, ia ser da outra forma, ninguém me ouviu. Mas na hora que dá errado, os adivinhos some. Então, Josias, ele tirou os adivinhos, ele tirou os feiticeiros. O que é feiticeiro? Que destrói casamento, que destrói família, que faz reza ao contrário, que faz oração ao contrário, também é feitiçaria. Ele tirou essas pessoas, adivinhos, feiticeiros, terafins, os postes ídolos. Ele tirou aqueles terafins, aquele tanto de terafins que tinha, ele tirou. Tinha vários tipos de imagem de escultura, ele quebrou tudo. E os ídolos, ele também tirou até os ídolos. Que tem de gente que tem o ídolo dele é o Zezé. O ídolo dele é o Luan Santana. O ídolo dela é a Maria não sei o que das Bragas. O que tem de gente que não tem um terafim em casa, não tem uma imagem de escultura em casa, mas tem um ídolo. Morre por causa do ídolo. Então Josias tirou o quê? Tirou os adivinhos, tirou os feiticeiros, tirou os terafins, as imagens da escultura, tirou os ídolos e tirou toda abominação, toda mentira, todo olhar altivo, todo que semeia contenda entre os irmãos. Ele tirou tudo isso. Aí a Bíblia diz no versículo 25, antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração. Josias converteu de verdade de todo o coração.
a ponto de tirar os adivinhos, os feiticeiros, as imagens de escultura, os ídolos e as abominações que desagradam a Deus. Ele chegou num ponto de tirar tudo isso e jogar fora. E ele converteu a Deus de todo o coração, ele mudou de vida. Ele levou o povo a mudar de vida, ele levou o povo a largar de idolatrar, de adorar as imagens, de fazer feitiçaria, de largar a adivinhação. Ele mostrou para o povo que o negócio é servir a Deus, é fazer um concerto com Deus, é adorar o Deus vivo, o Deus eterno, o Deus santo, o Deus zeloso, o Deus especial. E a Bíblia diz que nunca se levantou um rei assim em Israel que fizesse um concerto tamanho, que levasse seu povo a converter dessa tal forma. Antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com todas as suas forças. Qual que é o maior mandamento da Bíblia Sagrada? Foi o que Josias fez. Qual é o maior mandamento? Amar a Deus com toda a força, com toda a alma e com todo entendimento. Converter a Deus com toda a alma, com toda a força e com todo entendimento. Olha o que Josias fez. Se ele não fez o que Jesus falou, olha aqui. Antes dele não houve rei semelhante. Não houve. Que se convertesse ao Senhor com todo o coração. Ele converteu, ele amou, ele buscou Deus em primeiro lugar, com todo o coração. E converter-se ao Senhor com todo o coração, e com toda a alma, e com todas as forças. Nós não devemos amar a Deus em primeiro lugar. Primeiro nós devemos amar a Deus com toda a alma, com toda a força, com todo o teu entendimento, e depois o próximo como a nós mesmos. Então Josias fez um concerto. Ele reparou, ele tirou a idolatria, ele tirou a feitiçaria, ele tirou as abominações, os postes ídolos, ele tirou a idolatria. Ele tirou tudo. E falou, o negócio aqui agora é só Deus. É só Jesus. Foi Jesus que morreu na cruz. Eu estou dando um exemplo. Nesse tempo, Jesus ainda não tinha vindo. Ele levou o povo a um concerto e falou, o negócio aqui agora é só Deus. E nós vamos converter. Eu vou converter a Deus com toda a minha força. Ele falou, eu vou converter o Senhor com todo o coração, com toda a minha alma e com toda a minha força. Olha só, ele converteu a Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a força. E às vezes nós não queremos converter a Deus com todo o coração. Nós convertemos a Deus, mas em parte, nosso coração não está 100% em Deus. Então você não converteu. Às vezes nós convertemos a Deus, mas não convertemos a Deus com toda a alma. A minha alma é só do Senhor. A minha alma não é mais de mais ninguém, é só de Deus. Então nós devemos converter a Deus com toda a alma e com todas as forças. Quem converte a Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a força, é diferente. Ele busca Deus em primeiro lugar. Ele tem um compromisso com a verdade, com a palavra de Deus. Ele não faz a obra de Deus relaxadamente, porque maldito, a Bíblia diz, maldito todo aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. É por isso que nunca houve antes de Josias um rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com todas as suas forças. Ele converteu a Deus de coração, de alma e de força. Ele entrou de cara para trás, ele falou, não, agora eu vou servir a Deus e vou servir bem servido. Eu vou tirar os adivinhos, vou tirar os feiticeiros, vou tirar a idolatria, vou tirar essas abominações, essas aberrações aqui, e nós vamos servir a Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a força. Que negócio é esse de nós ficar servindo a Deus só nas épocas das festas? Que negócio é esse de ter adivinhadores no nosso meio? Que negócio é esse de ter idolatria no nosso meio? Que negócio é esse de ter feitiçaria no nosso meio, imundícia no nosso meio, abominação no nosso meio? Não, eu vou converter a Deus com todo o meu coração e vocês também. Porque nós vamos agora servir ao Criador dos céus e da terra. Nós vamos servir agora aquele que nos colocou nós diante desse reinado. Nós vamos servir agora um Deus único e verdadeiro. Nós vamos largar de servir ao pecado, aos adivinhos, aos idólatras, às feitiçarias, às imagens de escultura. Nós vamos servir só ao Deus que fez os céus e a terra.
E nós vamos servir a Ele com todo o coração. E nós vamos servir a Ele com toda a alma e com toda a força. Nós não vamos servir a Ele de qualquer maneira, não. Tem muita gente servindo a Deus em parte, em porcentagem, de qualquer maneira. Mas Josias falou, não, nós vamos converter a Deus de todo o coração, de toda a alma e toda a força. Já que nós vamos servir a Deus, então vamos servir do jeito certo, da maneira certa. Vamos servir Deus para Ele agradar de nós e para nós, se nós morrer, nós ir para o céu. Não vamos servir a Deus só para falar que nós é crente. Não vamos servir a Deus só para levar o nome de rei do povo de Deus, não. Nós vamos ser rei do povo de Deus e vamos ser filho e obedecer às regras, às leis do rei dos reis, do Senhor, do Alfa e do Ômega. Eu vou ser um rei, mas um rei que vai fazer a diferença. Então antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. Rapaz, ele fez conforme tudo que estava escrito na lei de Moisés. Ele foi fiel a Deus, ele converteu a Deus de todo o coração, de toda a alma e toda a força, como está escrito na lei de Moisés, como está escrito na Bíblia. Josias era rei, era a maior autoridade. Não quer dizer porque você é uma autoridade, você não tem um cargo bom, que você não pode converter a Deus, não. Você tem a oportunidade e você pode converter a Deus. Se você quiser, você pode ter o maior cargo ou o menor cargo. Você pode converter a Deus todo o coração, toda a alma e todo o teu entendimento. Vai depender do seu querer, vai depender da sua vontade, vai depender do seu esforço. Vai depender da sua opinião. É você que tem que querer converter a Deus com todo o coração, com toda a alma e com todo o teu entendimento, com toda a força. Você acha que foi fácil? Josias mandou quebrar, tirar os postes ídolos das idolatrias. Josias mandou tirar os adivinhos, feiticeiros, os ídolos, as abominações. Você acha que foi fácil? Ele assumiu o reinado dele, a primeira coisa que ele fez foi tirar essas porcarias. Foi tirar as feitiçarias, as idolatrias, as imundícias, as abominações. Você acha que para ele fazer esse conserto, ele não contrariou muita gente, não? Você acha que para ele fazer esse conserto no seu reinado, quando ele estava dominando o seu reinado, a cidade, todo o povo, você acha que os adivinhos achou bom ele tirou a adivinhação do meio do povo dele? Os adivinhos ficou contrariado com ele. Os feiticeiros ficou contrariado com ele. Os idólatras, os abomináveis, ficou contrariado com o rei Josias. Mas o rei Josias não queria agradar somente o povo. Em primeiro lugar, ele queria agradar a Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a força. O que adianta ele agradar o povo e desagradar a Deus, que dá a lei pro povo, que dá o sustento pro povo, que manda a chuva pro povo, que dá a saúde pro povo, que dá a vida pro povo? Ele falou, não, o primeiro lugar é de Deus, e ninguém toma o primeiro lugar de Deus, então vamos fazer um conserto. Tirou os adivinhos, tirou os feiticeiros, tirou os terafins, tirou os idólatras, tirou as abominações, converteu ele, converteu os seus súditos, os seus seguidores, converteu a Deus ali, de todo o coração, de toda a alma e toda a força, conforme está escrito na Bíblia, na lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal. Nem antes de Josias levantou um rei igual ele, nem depois dele levantou outro rei tal, com tal autoridade, com tal certeza do que ele estava fazendo. E a certeza foi tamanha que ele agradou, foi a Deus. Ele agradou a Deus. É por isso que eu digo, quem agrada a Deus, busca Deus em primeiro lugar. Não tem outro jeito de falar que eu estou agradando a Deus e buscando em primeiro lugar a minha família. Não tem jeito. Porque Josias podia ter agradado em primeiro lugar a família dele aqui, ó. Colocado a família dele nos cargos mais altos, nas funções que ele mais eclesiásticas. Não! Ele já entrou no reinado e falou, peraí, o negócio aqui é consertar. Essa bagunça que Deus não agrada, não. E tirou o quê? Tirou os adivinhos, os feiticeiros, os terafins, os ídolos e todas as abominações. Venha para Jesus, aceita Jesus, converta Jesus de coração, de corpo, alma e espírito e tira os adivinhos da sua mente, do seu coração. Larga essa adivinhação, esses amigos adivinhos para um lado. Tira essa feitiçaria da sua mente, do seu coração. Sai, larga de frequentar feiticeiro. Larga de adorar outras imagens de escultura, outros terafins. Larga de ser um idólatra e larga essas abominações. Eu li Provérbios 6:16, língua mentirosa, pensamentos viciosos, pés que se apressam a derramar sangue inocente, irmão que semeia contenda entre irmãos. Ele tirou toda essa abominação do meio do povo de Deus. E ele converteu a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças. Antes dele nunca levantou um rei corajoso assim. Depois dele também nunca levantou um rei assim. Por quê? Porque ele entrou e falou, vou assumir o reinado, mas eu vou assumir o reinado para agradar a Deus.
E para agradar a Deus, eu tenho que tirar a idolatria, os adivinhos, os feiticeiros, os terafinhas, as abominações. Agora, tem gente que quer agradar a Deus e quer agradar também os feiticeiros. Tem gente que quer agradar a Deus e quer agradar também os adivinhos. Quer agradar os outros deuses. E a Bíblia fala que há um só Deus, há um só Senhor. Ele quer agradar o Deus que é um só e quer agradar todos os outros deuses de D minúsculo. Então Josias falou, não, se é para servir a Deus, eu vou servir a Deus. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo os adivinhos, ou eu sirvo os feiticeiros, ou eu sirvo os terafins. Eu vou agradar aqui agora é Deus, não tem disso não. Então tirou os adivinhos, tirou os feiticeiros, tirou os terafins, tirou os ídolos, tirou as abominações e converteu a Deus todo o coração, com toda a alma e com toda a força. Antes dele não houve rei igual ele, que convertesse a Deus dessa forma. E nem depois dele. Então o que está faltando em mim e em você, o que está faltando em nós, ouvinte, é converter a Deus e ter Deus como o único e verdadeiro Deus. É converter a Deus, tirar as idolatrias que nós temos no nosso coração. É tirar as abominações que nós temos, que nós praticamos. Essas aberrações. É largar os feiticeiros para um lado, os fofoqueiros para um lado, os causadores de contenda para um lado, os causadores de divisão para um lado. E converter a Deus. Quem converte a Deus e busca Deus em primeiro lugar, não tem tempo para ficar olhando para feiticeiro, não tem tempo para ficar olhando para esses adivinhos, para esses terafins, para esses idólatras, para essas abominações. Ele converteu a Deus de coração. E quem converteu a Deus de coração, de alma e de toda força, ele quer tirar essas coisas da vida dele, tirar essas coisas da mente dele, quer servir ao Senhor, quer agradar o Senhor, quer adorar o Senhor, quer exaltar o Senhor, quer magnificar o Senhor, quer tributar ao Senhor toda a honra e toda a glória. Então vamos converter a Deus de toda força, com toda a alma e com todo o nosso entendimento. Vamos ser verdadeiros. Se tem alguém adorando outros deuses, se tem alguém fazendo errado, larga ele, deixa ele. Vamos preocupar em nós adorar a Deus e vamos fazer a diferença, porque se nós fizer a diferença, irmão, o nome de Deus vai ser glorificado por intermédio da nossa vida e Deus vai chamar a atenção daquele que está fazendo errado. Deus vai cobrar daquele que está idolatrando, que está praticando a feitiçaria, a inimizade, a porfia, a ira, a peleja, a dissensão, a heresia, a glutonaria, a inveja, o homicídio, a bebedice. Deus vai cobrar desse cidadão, mas eu não. Já que é para me servir ao Senhor, eu vou servir a Deus todo o meu coração, toda a minha alma e com toda a minha força, conforme está escrito na lei de Moisés. É por isso que não houve outro antes de Josias e nem depois dele que convertesse ao Senhor. Ele ficou marcado na Bíblia como um rei que converteu e levou o povo a converter ao Senhor. Davi foi o grande rei de Israel, mas o rei de conserto foi quem? Josias. Tirou toda a abominação, aberração, idolatria, feitiçaria, e acabou com tudo, e converteu a Deus mesmo, de coração, de toda a alma e com toda a força. Nós estamos precisando de converter a Deus com toda a força, todo o coração, toda a alma. Nós estamos precisando de amar a Deus em primeiro lugar com toda a nossa força, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Aí depois nós vamos amar o próximo como nós mesmos. Como que eu vou amar o meu próximo se eu não amo Deus com toda a força, com toda a alma e com todo o entendimento? Como que eu vou amar a mim mesmo se eu não amo a Deus com toda a força, com toda a alma e com todo o entendimento? Se eu não amo Deus, se eu não busco Deus em primeiro lugar, eu não amo nem eu. Porque se eu não busco Deus em primeiro lugar, se Jesus voltar, eu não vou assumir, porque eu não estou buscando em primeiro lugar. Porque ele falou que aquele que não deixar pai, mãe, filho e filha por causa dele, não é digno nem de ser discípulo dele. Então quem não ama Deus com toda a força, com toda a alma e com todo o entendimento, não é digno de ser nem discípulo de Jesus Cristo. Tem muita gente amando em primeiro lugar o serviço, a família, o que ele tem, e depois buscando Deus em terceiro lugar. Primeiro lugar é de Deus, depois a sua família, depois as outras coisas que você quiser colocar. Mas o primeiro lugar, Jesus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas eu vou acrescentar para você. Então quem busca Deus em primeiro lugar, ama Deus com toda a força, com toda a alma e com todo o teu entendimento, e depois o teu próximo como a ti mesmo. Como que eu vou amar o meu próximo como eu amo eu mesmo, se eu não busco Deus em primeiro lugar? Se eu não amo Deus com a minha força, com a minha alma, com o meu entendimento, como que eu vou fazer isso?
Como que eu vou me amar para me amar o meu próximo? Para mim me amar, irmão, eu tenho que amar a Deus com toda a força, com toda a alma e com todo o teu entendimento. Você sabe por que Josias foi o rei que converteu, que levou o povo a converter, o maior rei que levou o povo ao arrependimento, à conversão? Porque ele converteu, em primeiro lugar, ele mesmo, ele converteu a Deus. A Bíblia fala que antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a alma e com todas as forças. Primeiro Josias converteu a Deus de todo o coração, de toda a alma e com todas as suas forças. Primeiro você tem que converter a Deus. Primeiro você tem que amar a Deus com toda a força, com toda a alma e com todo o teu entendimento, para você levar uma pessoa a converter. Você sabe por que você não produz fruto? Porque você não ama a Deus com toda a força, com toda a alma e com todo o teu entendimento. Porque se você amar a Deus com toda a força, com toda a alma e com todo o teu entendimento, você vai produzir fruto. Você vai conseguir amar o seu próximo como você ama você mesmo. Você sabe por que você não dá conta de amar o seu próximo como você ama você mesmo? Porque você não ama Deus com toda a força, com toda a alma, com todo o teu entendimento. Você não busca em primeiro lugar o reino de Deus. E Josias, não, ele assumiu o reinado aqui, já converteu. Ele converteu mesmo. Ele amou Deus com toda a força, com toda a alma e com todo o teu entendimento. Por quê? Porque ele já chegou tirando os adivinhos, os feiticeiros, os terafins, os ídolos e as abominações. Então quem busca Deus em primeiro lugar vai tirar, não fica, pastor, mas eu ganhei da minha avó esse poste ídolo, essa imagem de escultura. Então você está convertendo a Deus em parte. Você não está amando nem você. Como você vai amar seu próximo? Como que você está falando que está buscando Deus em primeiro lugar? Josias chegou e tirou toda a porcaria, tirou toda a abominação que não agradava ao Criador, que não agradava a Deus. Então, meu irmão, antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a alma e com toda a força, conforme toda a lei de Moisés, conforme a Bíblia. E depois dele nunca se levantou outro tal. Por quê? Porque ele foi fiel a Deus. Ele converteu a Deus. Nós precisamos de converter. É por isso que João Batista lá na frente pregava assim: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. João Batista está falando assim: busca Deus em primeiro lugar. Ama a Deus com toda a força, com toda a alma e com todo o teu entendimento. Converta a Deus, aí você vai conseguir amar o seu próximo como você ama você mesmo. Mas se você não converter a Deus, se você não confessar o seu pecado, você não vai alcançar misericórdia, você não vai dar conta de amar o seu próximo como você ama você mesmo. Porque se você não buscar Deus em primeiro lugar, você não dá conta de amar o próximo como você ama você mesmo. Se você não buscar não amar a Deus com toda a força, com toda a alma, com todo o teu entendimento, você não vai dar conta de amar o seu próximo como você ama você mesmo. Então vamos arrepender, vamos converter, nós precisamos de converter, eu preciso de converter, você precisa de converter, para que nós possamos buscar Deus em primeiro lugar, amar Ele com toda a força, com toda a alma, com todo o teu entendimento. Jesus te ama. Ame Jesus você também.